Oiê, tu já leu o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill? Ele é um livro que eu já indiquei aqui. E ele tem esse título, essa frase, assim, agora eu tenho visto bastante no Instagram. Tem circulado bastante. Não chega a ser em meme, assim, mas chega a ser aquelas coisas de psicanálise, de orientação, comportamento, né? Enfim. E aí me ocorreu de fazer novamente um vídeo falando sobre o livro. Porque ele é um livro, o Napoleão Hill, esse livro acho que é lá da década de 30, acho que 1938 por aí. Ou seja, ele é um livro dessa época, de 1938. E ele está muito atual, porque ele pega muito esse comportamento e essa questão, que é da gente agora, do comportamento de ficar viciado em tela, de ficar o tempo inteiro mergulhado ali. Tanto é que eu tenho alguns materiais assim que eu sempre falo que ó, o telefone virou extensão do braço, sabe? A pessoa pode esquecer de botar um sapato misturado, mas não vai esquecer de pegar o telefone. Eventuais situações, né? Mas enfim, no caso de esquecer o telefone, tem que voltar para pegar. Mas no geral, as pessoas estão mergulhadas, estão inertes ali, elas se afundam no telefone ali e ali ficam consumindo o mundo de diversas formas, sabe? Vários disparos de dopamina, vários disparos assim para manter o vício. E é muito louco porque o livro do Napoleão, como eu estava falando, é lá de 1938. E ele fala, né, no que ele fala sobre no livro em si. Ele fala sobre a mentalidade das pessoas com uma ausência de propósito, não que tenha que saber o propósito, mas o fato da ausência a falta de iniciativa de buscar, o fato de viver sempre com medo dos pensamentos negativos, de não ter, sabe, não ter um direcionamento na vida, fica meio que inerte, assim, e ser só um barco à vela, conforme eu soprar, tá indo. Então é nesse ponto que ele trazia, assim, sobre a questão da alienação, de que pessoa que simplesmente está passando na vida só pela simples passagem, e não para crescer por si só, ou crescer de alguma forma, ou sabe, nesse ponto assim. Então ele traz um livro que, embora ele fale muito da mentalidade e dos vícios, disso que eu falei agora, desse comportamento tal, ele está muito atual porque se encaixa nos vícios da tela, nos vícios do conforto de não querer fazer alguma coisa, porque acha que está tudo sempre pronto, tudo é só instalar o dedo que vem. Então tem aquela preguiça do ir atrás, uma preguiça de um processo, achando que é tudo pum, tipo Ctrl Z, sabe? Quando a gente faz ali alguma coisa no computador, oi, errei, Ctrl Z, desfiz, agora tá muito bom, podemos errar de novo, sabe? É meio que uma visão assim, como se fosse algo simplista. E esse livro do Napoleão é muito bom, sabe? É muito bom porque assim, ó, se tu não leu ainda, vale a pena ler, pelo simples ato de é aquilo, porque é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. O fato de não passar na vida inconsciente ou no automático. É o fato de tu se colocar na vida como um comportamento de desenvolvimento, eu ia falar também. Mas se colocar na vida como responsável pelo desenvolvimento de si mesmo. Que desenvolver a si é desenvolver todas as outras nuances e categorias que permeiam a nossa vida. E o porquê que o ser responsável tem um grande peso? Se tu não é o responsável, tu é quem? Qual é o teu papel? Quem é tu nessa situação? Que a partir do momento que tu é o responsável, tu decide, tu define, tu traça a meta, tu traça o destino, tu escolhe o que tu quer fazer e quando. E a partir do momento que tu não é o responsável, tu acaba sendo quem? Alguém que espera que outra pessoa solucione. Alguém que espera que outra pessoa tome um partido, que diga para onde tem que ir, o que tem que fazer, como tem que pensar, como tem que agir. Então, se tu não pega o teu papel de ser responsável por ti e pelas tuas mudanças, pelos teus comportamentos, pelas tuas reflexões, pelo teu crescimento como um ser humano, qual o teu papel? Quem tu é? E é isso que o livro do Napoleão traz. E ele traz essa forma profunda, linda, mas ao mesmo tempo ele não fica na parte da psicanálise. Ele vai para uma outra linha que ele traz, ele faz... É um livro com perguntas. Pergunta como se fosse uma entrevista. Eu até acho que, se não me engano, não é mais esperto que o diabo. É uma entrevista com o diabo, sendo mais esperto. Uma coisa assim. Tem toda essa mistureba aí. Mas é um livro de perguntas e respostas. E é muito bom. Que já traz, justamente,
para essa nossa época atual, que embora, como eu falei, lá de 1938, está muito atual, porque está falando sobre nossos vícios, os vícios das pessoas é ficar mergulhado em célula, mergulhado em tela, mergulhado em celular, vai deitar, tá no celular, acorda, abre os olhos, puxa o celular, sabe, o tempo inteiro o celular. E tem um documentário, inclusive, que esse livro é bom para um total, para desenvolvimento total em relação ao ser, daquela coisa, a busca consciente por si só, por sua melhoria, pela sua responsabilidade, até como melhorar. E tem um documentário chamado A Era dos Dados ou Privacidade Hackeada? Não, Privacidade Hackeada. É um documentário chamado Privacidade Hackeada, que ali nesse documentário Privacidade Hackeada é muito bom. E ele tem... Não é meme, não chega a ser isso. Mas eles fazem... Me fugiu, não é sátira, não sei que termo seria o correto. Mas eles fazem como se fosse um teatrinho ali, mostrando como seriam os neurônios, como seria o algoritmo, como seria os pensamentos por trás do Meta, o Facebook e o YouTube, como eles estariam pensando e como o ser humano estaria pensando. E eles mandam, manda mais conteúdo, manda mais meme, né, conforme o comportamento de cada um. Manda mais meme, manda não sei o quê, pra pessoa ficar ali. Quer ficar ali o tempo, mais tempo possível consumindo dentro da plataforma, dentro da rede, que é o qual... independente de qual for, que é estar lá dentro, não sair dela de dentro. Essa é a intenção. E aí, o livro, embora eu não fale de redes sociais, como eu falei, ele traz muito esse comportamento de não fazer nada, sabe? De ficar imerso um tempão ali, nada útil na vida, não pegando nenhum conhecimento, não pegando nenhum conhecimento para si, não consumindo nada que agregue, fazendo desse momento de distração, porque tudo bem, faz parte a gente querer se distrair, ter momentos de lazer, o ponto não é esse. O ponto é o nível que passa em relação ao próprio descanso cerebral, porque acaba colocando muita informação. É tipo assim, ó, quanto tempo dura um videozinho ali daqueles, uns memezinhos, hahaha lá. Aí ali eu vi, sei lá, 30 segundos ali, vi o cachorro, subiu, kkkk, manda outro vídeo. Mais 40 segundos, kkkk, muda outro vídeo, sabe? Então é muita informação pro cérebro ali, o coitado do cérebro tá olhando o negócio, ele nem entendeu, toma outra coisa aqui, toma outra coisa aqui. Então, e isso, que o nosso cérebro, ele conscientemente, ele fica captando apenas 5% do que acontece ao nosso redor. Os outros 95% a nossa parte ocular, ela capta o que está acontecendo, só que ela não registra na parte consciente, porque imagina o nosso cansaço no final do dia. Se eu estivesse aqui registrando o pássaro que passou, a janela que abriu, o vizinho que está fazendo o negócio da janela, não sei o quê, tipo, eu estou sabendo que isso está acontecendo, mas não que necessariamente eu esteja consciente de tudo ao mesmo tempo, sabe, no seu devido timeline ali, no devido tempo que está acontecendo. Então, é isso. Esse livro é sensacional. Traz muito a ideia, embora desatualizado em relação ao termo, né, porque é de 38, ele está muito atualizado nesse comportamento que é mergulhado ali, porque o fato de ficar tão distraído é permitir o não estar consciente de si. E esse que é o pulo do gato, essa que é a questão, de ficar distraído. E o ego adora que a gente fique distraído, o ego adora que a gente fique dorminhoco em relação a não perceber que ele está ali. Não se munir de compreensão, de conhecimento que vai fazer com que entenda que ele existe e como lidar com ele. Ele não quer isso, ele quer que tu fique ali, acomodadinho, deixa que ele governe as coisas. Então, enfim, é isso. Esse era o ponto do vídeo, já deu 9 minutos aqui. Se não leu o livro, vale muito a pena ler. Tanto esse do Mais Esperto que o Diabo, Entrevista com o Diabo, do Napoleão Hill, quanto os outros dele, que são maravilhosos, ele é um escritor maravilhoso. E esse documentário também, Privacidade Hackeada. É isso. Porque, chega uma hora do Privacidade Hackeada. Eles mostrando, assim, o vício e a pessoa ali meio que dormindo, já louca de cansada. Mas, deixa eu ver mais uma coisa. Deixa eu não sei o quê. Então, é muito... Não, chega até... Não é desrespeitoso o termo, mas, sabe? Que absurdo, não é assim. Mas, enfim, é o que acontece. Então é isso, tá bom. Beijo, bom dia.